Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Hoje, com a graça de Deus, estaremos encerrando, não é, o nosso tema que está tratando. Vamos ver aqui, sobre este assunto tão empolgante, que é falando sobre a justificação pela fé. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos, assim, iniciando a nossa escola, e você que está conosco aí já pode ir dando a sua nota, como está chegando aí o nosso... como é que está chegando a nossa transmissão audiovisual. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Estamos às vésperas da nossa Assembleia Geral. Já estou nessa obra desde 1962 e as nossas Assembleias Gerais sempre foi aquele momento de grande alegria, quando o povo vem de todos os estados, não é? Para aquele congressamento, aquela alegria. Fábio Marques, querido, Deus abençoe.
Como está nosso Mogi Guaçu? Aleluia! Alegre, caminhando pela fé, não é? Vamos orar. Que Deus abençoe vocês aí em Mogi Guaçu. É uma alegria grande tê-los conosco, não é? Muito bom. Graças a Deus. Amém. É isso aí mesmo. Meus Zira e Osias, bem-vindos. Bom dia na paz do Senhor. Vamos já iniciar nossa escola e orar, que hoje eu quero ver se eu concluo este tema que já estamos dissertando já há alguns dias, né? Falando sobre a justificação pela fé, não é? Ainda que a fé sem obras, Tiago disse, é morta, né? Não adianta dizer que tem fé. A sua fé é vista pelos frutos que você dá, que nós damos, não é isso? Vamos orar, pedindo as bênçãos de Deus sobre esse trabalho. Vai me falando se o som, se o áudio e o visual estão perfeitos aí com vocês. Amém? E nós vamos orar pedindo as bênçãos do Pai Celeste sobre nós. Amém? Pai Celeste, nós te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste, Senhor. Aqui estamos, debaixo da tua misericórdia. Peço a tua bênção para o nosso caderno de oração, Pai. Seja o Senhor com cada pedido, seja o Senhor com cada resposta. Tu sabes o quanto somos carentes de ti, Senhor, na nossa jornada terrena, Pai. Tu mesmo disseste, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E com certeza, como está em 1 João 5,4, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Dá que ela se robusteça a cada dia, Pai, pela busca, pela oração, pela santificação. Ó Deus, para podermos ter uma vida no teu altar e desfrutarmos das tuas promessas, Senhor, que nunca falham. Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Prepara-nos para a nossa escola, para o nosso culto, nossa assembleia. Hoje estaremos recebendo o teu servo missionário, pastor Raimundo Cupertino, ali na sede. Com certeza ele estará dando, Pai, as informações de como está a sua luta na Bolívia, no Brasil. Enfim, Pai, cremos que logo mais vamos ter um culto de missões muito, ó Deus, abençoado. Abençoa os teus filhos que estão se preparando para estar logo mais na escola às 16 horas, aqui na sede, como nos cultos das congregações, como a tua igreja como um todo, Pai. Abençoa, Pai, a nossa nação brasileira, os poderes constituídos. Nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Dá, ó Pai, direção a esses homens que estão, ó Deus, investidos de autoridade, mas a autoridade deles, ela é delegada. Um dia darão contas ao Pai Celeste de tudo que estão fazendo, Pai. Mas ajuda eles, porque somos carentes de Ti, Pai. Agora eu te peço a Tua bênção para essa escola, para a Tua igreja, Pai, na terra. Ó Deus poderoso, cada ministério com seus líderes, ajuda, Pai. Os dias são difíceis, mas a Tua promessa é esse, que eu estou convosco todos os dias. E a Tua companhia que nos sustenta, que nos capacita, que nos dirige e que nos abençoa, Pai. Nós te agradecemos. Abençoe todos que vão estar comigo nesta aula, aqueles que vão estar depois através dos grupos. Nós já entregamos nas Tuas mãos. Fica conosco, Pai. É a oração que te fazemos agradecido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está o Marcelo Simão Rodrigues. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. E nós já vamos iniciar com o nosso louvor de abertura. Amém? Deus abençoe a todos e que nos capacite nessa ministração. Amém? Conto com as orações de todos. Vamos, jovens alunos, à escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvirmos de Cristo, por favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem de escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, à escola,
pois queremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem de escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali temos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, 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 sim, vem da escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então nós já vamos estar iniciando o nosso estudo, né? Hoje o nosso estudo, eu pretendo encerrar essa matéria hoje, né? Porque o nosso estudo está tratando exatamente da justificação pela fé, não é? Como é que nos tornamos justos? Nascemos no mundo que jaz no maligno, cheio de sugestões para nos afastar de Deus. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor nos deixou a sua palavra, não é? Para que através dela pautemos, não é? Possamos corrigir as nossas vidas, e claro, tudo isso é as mãos de Deus trabalhando em nosso favor. Amém? Bom, como dissemos, vou tentar concluir a aula hoje, não é isso? Então vamos lá. Vamos pegar aquele tema que está lá em Ezequiel, que diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Bom, é o veredito da lei divina. Está lá em Ezequiel 18, 4, não é? E 20. Bom, a maldição da raça humana proveniente da quebra universal da lei, Cristo levou sobre si por amor quando morreu em nosso lugar. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não é isso, queridos? Lembremos-nos que o pecado é a transgressão da lei divina, e a justificação é um termo forense vinculado à condenação. A origem da nossa justificação é a graça de Deus. A base da nossa justificação é o sangue de Jesus, o Filho unigênito de Deus. O meio da nossa justificação é a fé em Cristo, né? Porque a obra redentora foi realizada. Ele pagou o preço, ele fez o que nós não podíamos fazer. Ele conseguiu o que nós não conseguiríamos pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, né? Ele conseguiu, né? Então está aqui. A confirmação da nossa justificação é a ressurreição de Jesus. A evidência perante o homem da nossa justificação, não é? As nossas boas obras, como o Tiago diz no verso 20 a 26 de Tiago 2, eu leio para a nossa edificação. É assim que Tiago diz: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Porque de verdade Abraão teve aquela experiência gloriosa com Deus, não é? Ele é chamado de o pai da fé. Deus o chamou lá de Ur dos Caldeus. Vou baixar um pouco o meu acompanhamento aqui, porque ele está um pouco alto. Amém? Mas então, queridos, não é? Abraão saiu pela fé.
é uma coisa tremenda, né? Ele estava em Ur dos Caldeus, ali, a vida dele, com condições, e Deus o chama e diz, vem para uma terra, sai, deixa a família, deixa o teu povo aí, porque o povo estava mergulhado na idolatria. E Deus, através de Abraão, ia levantar o seu povo, porque é de Abraão que veio a nação de Israel, e da nação de Israel que veio o povo. Ali estava a escolha de Deus, não é isso? Mas ele foi provado, queridos. Tem hora que Deus nos prova. E uma das coisas que nós precisamos de estar muito atento é na hora da luta, na hora da prova, na hora da dificuldade, ao invés de você se desesperar, vai para os pés do Senhor, não é? Um dos grandes exemplos de passar a prova vitorioso foi Jó, não é? Não é brincadeira, nós valorizamos a nossa família, nós valorizamos as nossas conquistas, não é verdade? Quem não gosta de ter a sua casinha, ter o seu carro, ter às vezes o seu trabalho com o seu rendimento ali abençoado por Deus? Todos nós amamos essas coisas. Mas imagine que Jó tinha uma vida, estabilizada. Ele andava por onde andava, ele falava do Deus que ele servia. O curioso é que, se fazendo um levantamento histórico sobre a vida de Jó, ele não pertencia ao povo hebreu, mas ele ouviu e creu. Irmãos, aí é que está. Ele creu e ele falava de um Deus que ele conhecia pessoalmente. Porque às vezes as pessoas ouvem Deus, como ele mesmo disse lá no 42:5, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Então, queridos, é na nossa experiência, na nossa luta, na nossa prova, que nós mostramos que temos um Deus conosco e que nós confiamos nele. Porque confiar em Deus, ou dizer que confia em Deus e crê em Deus, quando está tudo estabilizado, é nas provas, é nas dificuldades, é quando parece que você vê que tudo deu errado e você olha e diz, mas meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que essa prova? Por que essa luta? Por que essa dificuldade? É natural que nós tenhamos um momento de desespero até. Nós temos que estar preparados para os dias maus, eles vêm, não é? Mas se você está firmado em Jesus como a palmeira, diz que o crente tem que ser como a palmeira, diz que na vento forte ela vai até o chão, mas quando o vento passa ela levanta, assim é aquele que confia no Senhor. Maria dos Anjos, bem-vinda, querida. Diácono Dilson Fernandes dos Anjos, bem-vindo, sempre presente conosco. Então, queridos, porque quando Deus te manda a prova, Ele está do seu lado. Você não está sozinho. Às vezes você pensa que está sozinho, mas não está. Desculpe, irmãos, eu quero terminar hoje, mas a inspiração está vindo e eu tenho que entregar. Então vejam bem, queridos, Jó provou isso. Ele perdeu num dia toda a família, 10 filhos, não é brincadeira. Ele perdeu todos os seus bens. Ele começou um dia alegre com a família e com tudo que tinha. E naquele mesmo dia à noite, ele não tinha mais nada, não tinha mais a família, não tinha mais os bens. E Satanás disse para Deus, ele vai blasfemar de ti, porque ele te serve, porque tu cercou ele de bens, tira os seus bens, que ele vai blasfemar de ti. Ah, queridos, mas Jó estava firmado no Senhor. Você está firmado no Senhor? É como diz aquele hino, eu não te louvo pelo que você faz, mas pelo que você é. Eu te adoro pelo que você é. É você ter certeza que o Deus que você serve é um Deus presente. A luta pode vir, a batalha pode vir, a dificuldade pode vir, mas os teus olhos estão postos no Senhor. Como diz Hebreus no capítulo 12, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Então, queridos, nós temos que entender, não é, que a nossa salvação não é pelas obras, mas as obras mostram que somos salvos. Deixa eu continuar lendo. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras ela foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus,
e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, Tiago continua: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aleluia, né? De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? E porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta, entendendo que boas obras porque somos salvos e não para sermos salvos, não é? A macieira, ela não dá maçã para provar que é macieira, ela dá maçã porque ela é macieira. A justificação é necessária e imprescindível por causa da culpa e condenação do pecado que pesa sobre todo mundo, como está lá em Romanos 3,19, que diz: ora, nós sabemos tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Diante de Deus, Deus não olha, não é? Porque Deus não vê. Olha o que diz Isaías 64:6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. É necessário, porque a ira justa e santa de Deus paira sobre o pecador. Nós não nascemos salvos. Há uma doutrina da predestinação que diz que o salvo já nasceu salvo, o perdido já nasceu perdido. Eu não aceito essa doutrina, queridos, se o homem não aceitar, porque a salvação é condicional ao crer. Leia Matos, bem-vinda, querida, Deus abençoe. Então, a salvação é condicionada a crer. Você dizer que o homem não faz nada para ser salvo no sentido de operar alguma coisa é verdade, mas há uma coisa que ele precisa fazer: crer, abrir o coração. Olha o que está escrito em João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Queridos, é verdade, a obra expiatória foi realizada por Jesus e os braços dele estão abertos para receber todo aquele que crê. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, porque quando alguém crê em Jesus, ele leva essa lâmpada para dentro da casa dele. Ele vai ver, às vezes, aturar e suportar os erros dos seus familiares, mas ele vai estar como uma lâmpada acesa, mostrando o caminho da salvação e vivendo uma vida de acordo com o querer de Deus. Rosival Nascimento, Deus abençoe, querido, um abraço. Então, está aí, amados, a fé nasce no coração. E 10,16 de Romanos diz: a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Daí a necessidade, quando você estiver pregando, pregue baseado nas Escrituras. Mostre as experiências daqueles que viveram antes de nós, como está lá no 11 de Hebreus, os heróis da fé, o que aqueles homens viveram, como eles provaram o mundo, que é um Deus no céu, e que eles criam, morriam, tinham seus bens roubados, mas permaneciam olhando para o autor e consumador da fé. Então, queridos, aí está em Efésios 2,3, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nascemos filhos da ira, mas somos transformados pela fé e cremos em Jesus e passamos a usar este livro sagrado,
inspirado por Deus e nas nossas mãos, e como está no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus por isso. Quem está justificado dos seus pecados foram todos perdoados. Está lá em Atos 13, 38 e 39. Não há qualquer acusação contra aquele a quem Deus justificou. Romanos 8, 33 e 34. Houve uma completa restauração do transgressor. Está lá em Lucas 15, 21 e 24. É como nós lemos lá no verso 21 a 24. O 21, e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Oh, glória a Deus! Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Portanto, são candidatos à justificação os que, mediante o Evangelho, se chegam a Deus, confessando os seus pecados e abandonando-os. Isaías 1,18. E os que se chegam a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, confessando os seus pecados, Salmo 32,5. E os que aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, Romanos 8, versículo 1. Então, queridos, sim, a esperança e a porta, ela está aberta. A porta da salvação está aberta. Evangelho a toda criatura, o que crer e for batizado será salvo. Evangelista Eli Oliveira, bem-vindo, meu querido, Deus abençoe. Eu quero aproveitar hoje e trazer os 10 pontos que Calvin McFadden deixou para nós. Está aqui, 10 coisas que você deve saber sobre a justificação da fé. São uma doutrina bíblica e completa. Vamos lá. Alguns cristãos podem ficar surpresos ao saber que a doutrina da justificação pela fé não é encontrada apenas no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Gênesis nos diz que Abraão, em resposta à promessa de Deus, creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão foi justificado também pela fé. Jó procurou justificar-se diante de Deus e no final renunciou à sua própria justiça. Por exemplo, Jó 32, 2. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita da família de Ram. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Agora, Jó em 42, 1 a 6, eu quero ler para você. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Irmãos, como é bom ver Deus. Como é bom saber que Deus está falando contigo. Como é bom crer nessa verdade. Porque às vezes tem pessoas que abrem a Bíblia e pregam sobre um Deus que mora lá no infinito, muito longe, ou senão num Deus que operou no passado. Bom é você ter essa certeza do Deus presente, do Deus aqui agora, de um Deus que você prega e Ele ouve, de um Deus que você fala e Ele ouve, um Deus que fala contigo e você vê que é Ele que está falando com você. É muito glorioso. Por isso disse Jó: me abomino e arrependo no pó e na cinza. Davi era um homem segundo o coração de Deus e ainda assim fala da bênção da justificação
independentemente das obras, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, está lá no Salmo 32:1. E outra vez, não entres em juízo com teu servo, porque nenhum vivente é justo diante de ti, Salmo 143:12, não entres, está aí a palavra, né? Isaías profetiza que o servo do Senhor fará com que muitos sejam considerados justos, e ele levará sobre si as suas iniquidades, Isaías 53:11. Abacuque nos ensina que o justo viverá pela sua fé, Abacuque 2:4. Finalmente, o próprio Jesus ensina esta doutrina na sua parábola do fariseu e do publicano, uma parábola que ele contou a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e tratavam os outros com desprezo, está em Lucas 18:9. Assim, a justificação pela fé é uma doutrina ensinada por toda a Bíblia. Glória a Deus por isso. Mas é ensinada mais claramente nas cartas de Paulo, o que leva o meu segundo ponto. Aqui ainda é o nosso irmão falando, né? Ponto 2. A justificação pela fé é articulada de forma mais clara pelo apóstolo Paulo. Paulo resume o ponto de sua carta aos Romanos, está lá em Romanos 1:17, porque nele, o Evangelho, a justiça de Deus é revelada de fé em fé, como está escrito, justo viverá, aleluia, pela fé. Glória a Deus, né? Agora veja bem, observe, modifiquei ligeiramente, mudando de fé por fé para por fé em fé, a fim de mostrar como por fé é usada 2 vezes no grego original deste versículo. A justificação pela fé está no centro do argumento de Paulo nesta carta. Da mesma forma, está no centro do argumento de Paulo em Gálatas, que é bem resumido em Gálatas 2:16. Olha o que ele diz: mas sabemos que uma pessoa não é justificada pelas obras da lei. Aqui você clareia mais, porque o judaísmo falava na justificação pelas obras da lei, não é? E a lei não justificou ninguém, foi a graça, foi Jesus que trouxe essa possibilidade, essa condição do homem se tornar justo nele e através dele, mas pela fé em Jesus Cristo. Por isso também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque por obras da lei ninguém será justificado. Aqui já clarei um pouco aquele aparente embate entre Tiago, não é, e Paulo. É que Paulo falava que o homem era justificado pela fé e não pelas obras da lei. Mas lá no texto de Tiago ele está mostrando que a fé sem as obras é morta, que a bem da verdade as obras é que identificam a sua fé. Você é um cristão, você pode ser um cristão, usar o seu terno, a sua gravata, botar a sua Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja todo dia, entretanto não ser um cristão nascido de novo. Que há muitas pessoas que já disseram que Deus é bom, não vai mandar ninguém para o inferno, Ele sabe que eu sou fraco, eu tenho uns vícios, mas esses vícios não vão impedir de eu entrar no céu. Mas isso é mentira, isso é mentira, porque Jesus foi contundente para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver. Se você não nascer da água, e do Espírito que convence, que liberta, você não entra. Ver e entrar são 2 coisas diferentes, não é isso? Então vamos lá, nesta última declaração podemos ver como Paulo frequentemente contrasta a justificação pela fé com a justificação pelas obras da lei, porque Paulo enfrentou muito a oposição do judaísmo, que dizia claramente, como está no capítulo 15 do livro de Atos: se vocês não circuncidarem, não guardar toda a lei de Moisés, não serão salvos. Que coisa tremenda, não é, queridos? Então, por isso que ele diz aqui, nesta última declaração, podemos ver como Paulo frequentemente contrasta a justificação pela fé com a justificação pelas obras da lei, o que leva ao meu terceiro ponto. Vamos lá. A justificação pela fé
é outra forma de dizer que não somos justificados pelas nossas obras. Como diz Paulo em Romanos, sustentamos que alguém é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Veja que o embate foca muito obras da lei, não é? Porque o judaísmo pregava isso, e o cristianismo vê a graça salvadora de Jesus, pelo Espírito Santo que entra na vida do homem, que liberta o homem, que passa a morar do homem, e passa a fazer o homem entender as coisas de Deus. Amém, querido? Ele também traça um contraste esclarecedor entre o trabalhador e o crente. Ora, para aquele que trabalha, o seu salário não é contado como uma dádiva, mas como o que lhe é devido. Ora, vida, é verdade? Eu trabalhei 35 anos, me aposentei, recebo minha aposentadoria todo mês, mas isso daí é devido pelo direito adquirido, eu trabalhei para isso. Mas a graça de Deus, a vitória de Deus, as bênçãos de Deus, é uma dádiva sem mérito nenhum humano. Amém, querido? E aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé será contada como justiça. Está lá em Romanos 4 e 5. Lembre-se que Jesus também ensina que aquele que é justificado diante de Deus não é aquele que se vangloria da sua própria justiça, mas o pecador que clama a Deus por misericórdia. Vocês viram aquele fariseu lá de 18 Lucas, que subiu, graças a Deus, não sou como os demais homens pecadores, eu dou o dízimo, eu me faço jejum, começou a apresentar as obras, e aí olhou para trás, tinha lá um publicano que batia no peito e só saía dos lábios dele uma palavra e do coração: tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus traz, não é, esse exemplo e mostra que aquele fariseu saiu como entrou, mas aquele publicano saiu justificado, porque aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Tem tanto crente exaltado por aí, que já chega dizendo: eu tenho crédito lá no céu, hein? Deus vai me atender porque eu tenho crédito. Que crédito, meu irmão? Que crédito? A nossa justiça é como o trapo da imundícia. E Jesus disse: aquele que depois que fizer tudo o que tem de fazer, considere-se um servo inútil, porque só fez o que tinha que fazer. Então, querido, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Eu, quando termino e vejo que Deus realizou alguma coisa gloriosa, eu digo: glória a Deus, foi o Senhor que fez. Toda a honra, toda a glória, todo louvor tem que ser dedicado ao Senhor e não o vaso. O vaso é de barro, mas o nosso Deus é poderoso e é eterno. Então toda a honra, por isso que o texto diz: porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glória a Deus por isso, amados. Isaías profetiza que a nossa justificação acontecerá através do sofrimento do servo pelas nossas transgressões. Que servo é esse? É o Cristo. Esta questão nos leva para o quarto ponto. A justificação pela fé não significa que a nossa fé seja a causa última da nossa justificação. Mais uma vez, Paulo ensina claramente que somos justificados pela nossa fé. Por exemplo, Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. De novo, a obra da lei presente. E, no entanto, ele não quer dizer com isso que a nossa fé é a razão última pela qual somos justificados. A razão última pela qual somos justificados é esta: Cristo foi entregue por Deus por nossas transgressões e ressuscitou por Deus para a nossa justificação. Glória a Deus por isso. Por que então Paulo diz que somos justificados pela nossa fé? Porque a nossa fé é aquilo que nos apoia e nos une a Cristo, que foi crucificado pelos nossos pecados e ressuscitou, aleluia, para a nossa justificação. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:6, sem fé
é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daquele que o busca. Fé é a crença na verdade do Evangelho, bem como confiança no Deus do Evangelho. Mas se a nossa fé é o ato interior do coração, crendo e confiando em Cristo, isso significa que as nossas ações exteriores não têm importância alguma para a justificação? Esta questão leva ao quinto ponto. Vamos lá. A justificação pela fé afirma que as boas obras decorrem necessariamente da fé. Você tem fé, não é? Você tem confiança, você então é capaz de dizer ao paralítico, levanta e anda em nome de Jesus. Eu vi acontecer isso lá na cidade de Tiros, 388 quilômetros de Belo Horizonte ali, né, de onde eu estava, que era Nova Sintra. Queridos, eu sei, tenho visto esse Deus de ontem, de hoje, de sempre operando, porque Ele continua operando. Por isso que Hebreus 13:8 disse, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas também afirma que atos de amor e boas obras decorrem necessariamente da nossa fé, como fruto da nossa fé. Por exemplo, Paulo ensina que em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem nada, mas somente a fé que opera pelo amor, Gálatas 5:6. E Tiago ensina que a nossa fé é completa pelas nossas obras, está lá em Tiago 2:22, concluindo que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé, porque a bem da verdade, a obra dá corpo à nossa fé. A fé está em nós quando cremos e a obra está para ser vista que cremos. Amém, queridos? Mas melhor é melhor ver Tiago corrigindo uma deturpação do ensino de Paulo, uma que diria que as nossas obras não têm importância alguma, Romanos 3:8. Em contraste, Tiago ensina que as nossas obras são importantes. A fé genuína deve resultar em boas obras, não é isso? Paulo também ensina que a justificação pela fé resulta na inclusão dos crentes gentios como parte do povo de Deus, o que leva ao nosso próximo ponto, que é o sexto. A justificação pela fé resulta na inclusão de todos os crentes como povo de Deus. Uma conclusão necessária da doutrina paulina da justificação pela fé é a ideia de que Deus justificará tanto crentes judeus como crentes gentios. Para os judeus, os judaizantes, o restante do mundo era chamado de gentinha, gentios, gente sem valor, gente sem promessa. Nós somos os herdeiros. Que coisa terrível! Muitos desses que se vangloriavam de ser judeus e herdeiros da promessa estão no inferno hoje. Foi o próprio Jesus que disse para ele, quando vocês convertem alguém ao judaísmo, né, que é o prosélito, né, os fazem 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Eles tinham a promessa, mas eles não cuidaram dela. Eles se gloriavam dela e não viviam e testemunhavam e viviam da promessa, sendo testemunhas do Senhor. Por isso Jesus disse, o reino vos será tirado e entregue a uma nação que deu os seus frutos. E esta nação não tem personalidade humana. Esta nação tem uma personalidade divina, é a igreja de Deus. Paulo destaca esse ponto em Romanos 3, 29 a 30, eu leio. É porventura Deus somente dos judeus e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Ele não é Deus dos gentios também? Sim, dos gentios também, visto que Deus é um que justificará os circuncisos pela fé e os incircuncisos pela fé.
Novamente, em Romanos 4,9, ele pergunta: essa bênção de justiça independente das obras é apenas para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Paulo conclui fortemente a favor da última opção. Vemos então que a justificação pela fé tem implicações corporativas. A nossa justificação diante de Deus pela fé resulta na criação de uma família de fé que inclui todos os crentes, judeus e gentios, escravos e livres. Isso nos leva ao 7º ponto. A justificação pela fé é uma doutrina protestante. Lembrando que esse termo protestante vem da reforma do século XVI. Vamos lá? A doutrina da justificação pela fé, tal como a consideramos hoje, foi formulada pelos teólogos protestantes na época da reforma. Pensamos imediatamente na fórmula justificação somente pela fé. Esta é uma forma de captar o ensino da Bíblia de que não podemos ser justificados diante de Deus pela nossa justa obediência à lei, mas apenas pela nossa fé na santificação e no mérito de Cristo em nosso favor. Somente a fé não significa que as obras não tenham qualquer importância, porque os teólogos protestantes, falando dos reformadores, são rápidos em afirmar que, embora a justificação seja somente pela fé, esta fé justificadora nunca está sozinha, mas é necessariamente acompanhada pelo amor e pelas boas obras. Porque se você nasceu de novo, aleluia, está aí nossa irmã Rose Moraes, bem-vinda, querida. Cleiton de Souza, bem-vindo, querido. Júnior Domingo de França, glória a Deus. Eremita Pereira Leite, bem-vindos todos, Deus abençoe. Vamos lá. Uma segunda formulação importante para a doutrina da justificação é a imputação, porque estamos unidos a Cristo pelo Espírito, aqui é o Espírito Santo, e pela fé. Os nossos pecados foram imputados à sua conta e a sua justiça foi imputada em nossa conta. Eu gosto muito daquela alegoria que o pregador certa vez fez. Ele trouxe à memória quando Jacó, ao invés de abençoar com a mão direita Manassés, que era o filho mais velho de José, ele colocou a mão esquerda na cabeça de Manassés e a mão direita na cabeça de Efraim, que era o filho mais novo. Não era assim o costume dos hebreus, não é? O patriarca abençoava a bênção maior vinha para o primogênito. Mas quando José consertou, ele disse: não, filho, Manassés será uma grande nação, mas Efraim será maior. Então a bênção foi para a cabeça de Efraim, a bênção maior, e a menor para Manassés. Estava quebrando, vamos dizer, um sistema judaico, ou, como se diria, dos hebreus. E assim fez Deus, segundo o pregador, quando Cristo estava na cruz. Aleluia, meu Deus, isso é muito forte. Quando ele estava na cruz pagando os nossos pecados, ele sempre dizia, usava esse termo: o Pai está comigo. Mas naquela hora que ele estava espiando o pecado da humanidade, o Pai tirou a mão direita que o abençoava, que estava sobre a cabeça de Jesus, colocou na cabeça da humanidade, pegou a mão esquerda que representava a maldição e descarregou toda sobre o seu Filho Jesus. Por isso Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, não é? E ele tomou sobre si a nossa iniquidade e levou sobre si. Então Jesus carregou sobre ele a iniquidade do mundo inteiro e trouxe e abençoou uma humanidade. Mas é preciso crer para tomar posse dessa bênção. Aqui Paulo não quer dizer que Deus realmente fez de Cristo um pecador. Cristo nunca foi e nem será considerado pecador. Não considere um pecador pelo fato de ele ter levado sobre si os nossos pecados e a nossa maldição. Mas aquele cordeiro puro, imaculado, nunca pecou, mas precisava levar o pecado da humanidade.
Aqui Paulo não quer dizer que Deus realmente fez de Cristo um pecador, mas que ele imputou os nossos pecados à conta de Cristo, assim como na declaração paralela, ele imputou a sua própria justiça à nossa conta. Assim como a nossa doutrina da Trindade está associada a formulações do Concílio de Nicéia, também a nossa doutrina da justificação pela fé está associada às formulações da Reforma Protestante. Mas isso não significa que os cristãos antigos não acreditassem ou experimentassem a doutrina que leva ao meu 8º ponto. A justificação pela fé é uma antiga doutrina cristã. A articulação formal da doutrina da justificação pela fé decorre da reforma da Igreja Ocidental iniciada no século XVI. Mas, aleluia, a doutrina da justificação pela fé foi ensinada e experimentada pelos cristãos muito antes da reforma. Já vimos isso na Bíblia, mas também temos lido sobre essa doutrina nos pais da igreja. Por exemplo, na defesa do cristianismo no século II ou III, chamada Epístola de Diógenes, encontramos esta bela passagem. Ele, Deus, não nos odiou, nem nos rejeitou, nem guardou rancor de nós. Ao invés disso, ele foi paciente e tolerante na sua misericórdia. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele mesmo entregou seu próprio Filho como resgate por nós. O santo pelos iníquos, o inocente pelos culpados, o justo pelos injustos, o incorruptível pelos corruptíveis, o imortal pelos mortais. Pois o que mais a não ser a sua justiça poderia ter coberto os nossos pecados? Em quem foi possível que nós, os iníquos e ímpios, fôssemos justificados, exceto somente pelo Filho de Deus? Ó doce troca, ó obra incompreensível de Deus, ó bênção inesperada, que a pecaminosidade de muitos esteja escondida em uma pessoa justa, enquanto a justiça de alguém justifique a muitos pecadores. Mas, infelizmente, é também uma doutrina que tem sido cercada de controvérsias e que leva ao meu 9º ponto. A justificação pela fé é uma doutrina combativa. Parece que a doutrina da justificação pela fé muitas vezes se encontra em meio de controvérsias. Paulo fala disso em seu conflito com os falsos mestres que estavam incomodando os gálatas por não serem circuncidados. E os teólogos protestantes articularam-no formalmente na sua tentativa de reformar a Igreja Ocidental. Poderíamos dizer, então, que é uma doutrina polêmica, na medida em que ataca ativamente a falsa doutrina. Mas Paulo e os reformadores também defendiam a verdade do Evangelho, o Evangelho que Paulo havia recebido de Deus. Aleluia! Meus irmãos, é muita glória, eu já estou encerrando. Vou ler a garganta que ela fica seca. Deixa eu ler Gálatas 1, 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Verso 12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Oh, glória! E o evangelho que os reformadores receberam das Sagradas Escrituras. Hoje, entre os evangélicos herdeiros da reforma inglesa, esta doutrina ainda é frequentemente combatida. Mas o meu último ponto, lembra-nos que a articulação, a experiência e até a controvérsia da justificação vale a pena, porque a 10ª e última para encerrarmos. A justificação pela fé traz glória a Deus, aleluia. Há algo na justificação pela fé que dá glória especial a Deus. Paulo diz o seguinte sobre a fé de Abraão,
nenhuma incredulidade o fez vacilar em relação à promessa de Deus, mas ele se fortaleceu em sua fé ao dar glória a Deus plenamente, convencido de que Deus era capaz de fazer o que havia prometido. Está lá em Romanos 4, 20 e 21. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que a ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, quando nós, como Abraão, reconhecemos que o Evangelho é verdadeiro e confiamos que Deus o fará, damos-lhe glória particular através de Jesus Cristo. O Evangelho crê nele e recebeu o Espírito como pagamento inicial da nossa herança futura, é tudo para louvor da sua glória. Está lá em Efésios 1,14. Mais uma vez vimos que a justificação pela fé não chama atenção para nós. Desculpa, vou ler de novo. Mais uma vez, vemos que a justificação pela fé não chama a atenção para nós mesmos e para a nossa grande fé, mas sim para Cristo e para a grande obra de redenção que Deus, através dele, fez. Então eu encerro com Romanos 11, 36, que para ele haja glória eterna, amém. Diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém e amém. Meu Deus, estou quase encerrando. Assim, queridos, eu completei o nosso estudo sobre justificação pela fé. Mas as nossas obras provam que a nossa fé existe e não a fé sem obras pode mostrar. Amém, querida? Assim eu encerro. Já estou agradecendo você que me acompanhou. Espero que essas instruções tenham abençoado a sua vida, porque, queridos, eu quero lhe dizer, essas coisas são gloriosas e devem estar embasadas em nós. Quero agradecer a presença aí, louvar a Deus Senhor. Está aí Reinaldo Fest, bem-vindo, meu irmão. Leonardo Gomes Machado, meu colega, pastor Leonardo, bem-vindo. Pastor José Menino, bem-vindo. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Fomos justificados pela fé, mas as nossas obras mostram que nós a temos. Deus abençoe. Estamos caminhando agora para o encerramento. Louvado seja o nome do Senhor. E te convido agora para cantar comigo 137 do cantor cristão. Amém? 137 do cantor cristão. Vamos adorar a Deus agora com este louvor. Já estamos encerrando. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos bem abridos quero ver, da mera letra lei a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim, satisfazer, Senhor, a mim. Amém, queridos, estamos caminhando para o encerramento. Quero agradecer a vocês, obrigado, pastor José Menino. Pastor José Menino está deixando aí a sua palavra. Deus abençoe você, a sua boa igreja em Vassucocal, com toda a membresia lá, como todos vocês que me acompanharam.
nesse estudo, e no próximo domingo é a Assembleia Geral. Vamos ver como é que a gente faz, que nós vamos estar no Rio, né? E talvez vamos recapitular essa escola de hoje, então vamos ver se deixamos algum material para vocês, amém? Mas agora agradeço a presença de todos, e agora quero conhecer os nossos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe grandemente. Amém? Damares Ferreira, glória a Deus, bem-vinda, querida. E que essa data se multiplique por muitos e muitos anos. Amém, queridos? Quero lembrar aos membros da sede que nosso culto começa às 16 horas e o pastor tem procurado fazer o culto, obviamente que eu vou respeitar o dono da igreja, que é Jesus, né? Mas o nosso trabalho vai começar às 16 até às 20. Né? E fazemos uma pequena interrupção para um lanchezinho, mas voltamos para continuar o culto até às 20 horas. Hoje estamos contando com a presença do missionário Raimundo Cupertino, que estará contando um pouco das suas obras missionárias no campo boliviano, Brasil também. Hoje o nosso culto é de missões, né? Mas teremos a nossa escola, teremos a nossa assembleia e depois o nosso culto de missões, e são bem-vindos todos, amém? Quero lembrar que ao meio-dia temos o clamor do meio-dia, às 18 horas, o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas também o nosso culto de missões será transmitido, mas o nosso culto presencial é importante. Não deixe de congregar na sua igreja, não é? Como está lá em Hebreus, não é? Não deixando de congregar como é costume de alguns. Alguns dizem assim, eu sou desagrejado. Bom, desagrejado já está contra os princípios de Deus, porque quem criou a igreja não foi o homem, foi o próprio Deus. Edificarei a minha igreja sobre essa pedra, que é Cristo, isso, e as portas do inferno não prevalecem, porque onde a igreja chega, ela liberta. Ela é o poder de Deus na terra. Eu estava preso, Jesus me libertou. João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o 36 do mesmo capítulo diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, vamos congregar, vamos adorar, vamos cultuar. É o Salmo 122, de alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, queridos? Então, estou encerrando. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo. Eu oro para encerrar. Se você precisa de uma oração ou colocou um pedido de oração, nós também estaremos clamando por você. Janderson Maia. Bem-vindo, querido. Deus abençoe. Prazer. Vamos orar, já encerrar, e que Deus nos dê. Lembra-se que na próxima sexta-feira e sábado é a nossa Assembleia Geral no Sítio Canaã. Não perca essa reunião, estaremos elegendo o nosso presidente para o próximo mandato, não é? E também as diretorias, vamos estar lá com a nossa presença, em nome de Jesus eu espero estar lá. Vou viajar cedo para o Rio, terça-feira já vou estar na casa da minha família, e depois vou estar almoçando com o meu presidente de honra, né, que é o nosso pastor José dos Santos Ferreira. Na quinta-feira vou estar com ele lá, já vou quarta para lá, estar com ele lá, vou terça, né, terça e quarta, desculpe, é quarta que eu vou estar com ele. Mas lá eu vou estar com muita alegria, estar com ele lá. Neuza Fernandes, bem-vinda, querida, Deus abençoe. É uma alegria muito grande ter amanhã com vocês. Agora eu estou encerrando. Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo, amém? Oremos e parabéns a você que fez aniversário. Vamos recitar o versículo do aniversariante? Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém? Você fez aniversário, Deus te abençoe grandemente e multiplique essa data. Mas tenha sabedoria em cada dia, porque nós estamos de passagem a uma eternidade nos esperando ao lado do Pai Celeste. Amém? Deus abençoe a todos e agora eu oro para encerrar. Pai Celeste, eu te agradeço pela oportunidade de ministrar a tua palavra para o teu povo. Entrego nas tuas mãos aqueles que tiveram um pedido ou pediram. Eu quero te apresentar e pedir a tua intervenção. Te peço a tua bênção para a nossa escola, assembleia e culto da noite na sede.
como em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista e todas as igrejas do Senhor Jesus na terra. Abençoa, Pai. Seja as tuas mãos sobre os aniversariantes, multiplicando as suas datas, Pai, na tua presença. Abençoa os pastores, companheiros que estão comigo. Prepara-nos para a nossa Assembleia, dia 18 e 19, ali no Sítio Canaã. Pai, abençoa o nosso presidente, Ademir Chave, o nosso presidente, pastor Antônio José Calheiros, a diretoria, aqueles que estão trabalhando arduamente para receber, ó Deus, aos membros da GEORB, visitantes que vão estar conosco nesta Assembleia, que sejam 2, 3 dias aos teus pés abençoados. Dirige esta Assembleia, Pai, como tens dirigido, e abençoa os nossos líderes, para que nas tuas mãos eles sejam os teus instrumentos, Pai. Assim eu oro agradecido, já em nome de Jesus. Prepara-nos para a jornada desse dia e a jornada de sempre, Pai. Eu oro e entrego em tuas mãos. Assim eu oro, te pedindo estas bênçãos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todos vocês. Amém e amém.